aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo ressuscitado, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz do Senhor esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulos, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, é importante meditarmos neste segundo domingo da Páscoa, a 8ª da Páscoa, 8 dias depois da ressurreição do Senhor. É importante observarmos no Evangelho de João 20, 19, 31. 8 dias depois, Jesus entrou no cenáculo
o mesmo lugar da última ceia, onde Jesus lavou os pés dos apóstolos. Foi ali mesmo que Jesus adentrou-se por aquela porta, não mais utilizando chaves nem portas, mas ele entra no corpo espiritual, não entra mais no corpo carnal, aquele corpo que precisa de passar por portas, de ter chaves. Ele entra agora com seu corpo espiritual, com seu corpo ressuscitado, e entra naquela sala chamada cenáculo, e e sente a angústia dos apóstolos que estavam com medo de acontecer com eles o que aconteceu com o Senhor. Então o clima era pesado, eles estavam angustiados com medo. Primeiro Jesus diz Shalom, a paz esteja convosco, e depois sopra sobre eles. Eles ficam cheios, repletos do Espírito Santo de Deus. Mas aconteceu que Tomé não estava junto com os apóstolos. Quando os apóstolos disseram a Tomé que Jesus apareceu para eles no cenáculo, Tomé, representando todos aqueles que duvidam, todos aqueles que não acreditam, Tomé disse: se eu não ver com os meus olhos, tocar com o meu dedo suas feridas, suas chagas, eu não acreditarei. 8 dias depois, Jesus aparece de novo no cenáculo, e ali estava Tomé reunido, junto com os apóstolos, e Maria estava presente. Esse detalhe é muito importante. E Maria, sua mãe, estava presente. Jesus faz o mesmo sinal. Entra, diz Shalom, a paz esteja convosco, sopra sobre os apóstolos. E depois chama Tomé e diz: vem cá, Tomé, coloca sua mão aqui. Olha o meu peito aberto. E Tomé se dobra e diz o Senhor: meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz: acreditaste porque vistes e tocastes. Felizes daqueles que viram, que acreditaram sem terem visto e sem ter tocado. O trecho propõe 3 pontos fundamentais, que é de grande valia. Primeiro, o poder que o ressuscitado obteve com a ressurreição é transmitida aos seus discípulos. Ele não ficou com ele. Quando ele disse: a paz esteja convosco, e sopra sobre eles, o mesmo Espírito que estava com Jesus, agora já está também com os apóstolos, que já estava antes com Maria. E eles ficaram cheios, repletos do Espírito Santo de Deus. Então Jesus transmite a alegria da ressurreição, mas ao mesmo tempo o Espírito do ressuscitado agora já se encontra também na vida da primeira igreja. O segundo momento é a fé. É um risco. Sim, porque se aconteceu com o mestre, pode acontecer com você também. Pode acontecer comigo, cada um de nós. Então, se o primeiro momento, Jesus passa aquilo que ele recebeu do Pai, ele transmite para os apóstolos, ele não ilude, não engana. Ele aconselha e diz: a fé é um risco. Não se trata de tocar e ver, mas de acolher um anúncio que é proclamado. E por esse anúncio muitos vão morrer. Por esse anúncio muitos vão acreditar, mas muitos continuarão sendo mortos e crucificados, como Pedro de cabeça para baixo, como Paulo com a sua cabeça decapitada. O terceiro ponto que João nos apresenta é a assinatura que o evangelista acrescenta ao seu evangelho, indicando claramente o objetivo que se propôs: obter a fé em Jesus, reconhecendo-o como Cristo, o Filho de Deus. O túmulo já está vazio,
Mas o túmulo vazio não quer dizer por si só que Jesus ressuscitou. Agora Jesus se deixa ser visto por Madalena, Maria Madalena, se deixa ser visto pelos apóstolos, pelos 2 discípulos de Emaús, se deixa ser visto por Pedro e os outros discípulos na pesca milagrosa, e agora os discípulos reunidos, ele aparece e deixa que Tomé toca. Então agora ele é visto, tocado, para você crer que ele realmente ressuscitou e está no meio de nós. Fazer com que, pela fé, tendo-se a obtenção da vida eterna, aqueles que crerem em Jesus terão a vida eterna. Na primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos 4, 32, 35, nos fala: o primeiro resumo dos Atos dos Apóstolos descreve a comunidade em seus vários aspectos, mas insiste especialmente na piedade, na caridade. Logo que os apóstolos acreditaram, o que eles fizeram? Eles começaram a depositar todos os seus bens, suas riquezas nos pés dos apóstolos. E já não tinham mais necessitados entre eles, porque eles partilhavam com os mais pobres e necessitados os seus bens, as suas riquezas. Olha que bonito. Aquilo que Jesus ensina na missa, a partilha do pão e do vinho, depois do seu corpo e do seu sangue, agora ele diz que nós que acreditamos, nós que somos cristãos, temos que partilhar também o pão. Como que podemos falar com uma pessoa com fome, com sede? Primeiro devemos alimentar as pessoas, matar a sede das pessoas e depois falar de Deus. Como falar de Deus para quem está com fome e está com sede? A fome não espera, né, meu irmão? Né, minha irmã? A fome não espera. Por isso, os apóstolos, logo que viram e acreditaram no Senhor, eles fizeram a comunidade e ao mesmo tempo todos depositavam aos pés dos apóstolos os seus bens e as suas riquezas. No segundo momento, desenvolve o tema da comunhão, a koinonia, que é mais do que uma comunhão. Só é possível se tudo é posto em comum para uma justa avaliação. Por exemplo, em Atos, versículo 34, nos fala, note-se como, por exemplo, de Barnabé, no versículo 36, 37, e o gesto de Ananias e Safira, no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, de 1 a 11, que deviam proceder de uma livre escolha, não é uma obrigação, é uma escolha livre, que nasce do coração, o desejo e a vontade de partilhar, de ajudar aqueles que não têm nada. O que se exige do cristão não é a miséria, mas é a disponibilidade em ajudar os necessitados. Olha o que nos mostra os Atos dos Apóstolos 5, versículo 35. O mais é a opção feita para o bem da comunidade. Não é para o meu bem, é para o bem comum, para o bem de todos os irmãos e irmãs que estão entre nós. Isso está em Atos 4, 36, 37, 1 Coríntios 9, 4, 6, em 1 Coríntios 9 a 15. A segunda leitura de hoje, 1 João 5, de 1 a 6, já nos fala: todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Isso quer dizer que se nós somos filhos de Deus, com Cristo venceremos. Como Cristo venceu, nós também venceremos. A verdadeira koinonia cristã é a comunhão de caridade. É um gesto impulsionado pelo Espírito Santo. É um gesto impulsionado pela missão que Deus nos envia. E não só com Deus, mas também com os irmãos.
Não é só porque agora eu passo a acreditar em Deus e esquecendo do irmão. Não. Primeiro eu acredito em Deus e manifesto a minha fé agindo pelo bem comum na vida dos meus irmãos mais necessitados. Ainda mais, o amor para os irmãos é o único critério possível para afirmar que estamos em comunhão de caridade com Deus. Jesus amou tanto o mundo que deu a sua própria vida por nós. Agora, os cristãos serão aqueles que vão dar seguimento, continuidade à missão de Jesus. 1 João 4, 19 e 21. Mas de onde nasce a comunhão com Deus e os irmãos? É a pergunta que muitos fazem ou querem fazer. A resposta está neste trecho. Nasce da fé que nos torna filhos de Deus, que tem como objetivo Jesus, Messias e Filho de Deus. Você pode conferir em João 20, 30 a 31. E que nos leva a observar Jesus nos seus mandamentos, segundo João, a caridade. 1 João 3, 23 e no Evangelho de João 13, 14, 15. Todo aquele que nasceu de Deus vence o pecado. Por isso, meus irmãos, vence o mundo, vence as tentações do maligno. Por isso nós também devemos vencer a tentação. E neste domingo, celebramos o Pai das Misericórdias. Como está aqui no cartaz, que nós hoje observamos, aqui, o Pai das Misericórdias, né? É Ele que com sua miséria com o coração, Ele age. Nós agimos muitas vezes pela empolgação, mas Ele nos ensina que não é só pela emoção, pela empolgação, devemos agir pela fé, pela realidade, pela necessidade que temos de fazer o bem. Ai de mim se não evangelizar. Então Deus, nesse domingo da misericórdia, Ele nos ensina a sentir como os pobres sentem, sentir como os doentes sentem, como os presos, como os famintos e necessitados. Assim nós vamos ser misericordiosos, como o Pai do céu é misericordioso. Como Jesus é misericordioso, como Maria é misericordiosa. A igreja tem que ser misericordiosa, porque senão ela deixa de ser de Deus, ela deixa de ser de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, e nesse tempo pascal, Deus continua acendendo lâmpadas. Deus continua acendendo velas, acendendo vidas, corações, para que saiamos da escuridão, das trevas, do pecado, das dúvidas, das inseguranças que nós temos em nossas vidas. É bom que você, nesse tempo pascal, você que viveu nessa quarentena dos 40 dias no deserto com Jesus, agora você é chamado a viver na alegria dos filhos de Deus, refletindo mais nessa Páscoa do Senhor, nesses 50 dias da Páscoa do Senhor, viver a experiência da vida nova que vem de Jesus Cristo. Não esperando mais nessa vida material, corruptível, onde a gente morre na carne para ressuscitar para a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não podemos achar que o fim da nossa vida está no fim da nossa vida na carne. Não, o fim da vida na carne é a continuidade na vida da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós temos que ser da ressurreição. Nós temos que ser os filhos de Deus que vencemos o pecado e a morte para que ressuscitemos com Ele na glória definitiva dos filhos de Deus. Vamos ser caridosos. A nossa paróquia, meus irmãos, do Facebook, nós estamos em campanha. Nós estamos pedindo a vocês que puderem entregar na secretaria da igreja, aqui na igreja, na pousada da Dona Sirlene, 1 quilo de algum alimento não perecível. Eu sei que tem muita gente que já estão passando fome, muita gente que já estão passando necessidades. Portanto, se você puder fazer uma doação durante a semana de um alimento não perecível, de material de higiene, sabão, sabonete, detergentes, essa comida também, arroz, feijão, essas coisas, se você puder
fazer essa doação, nós vamos montar as cestas básicas e vamos continuar ajudando os mais pobres, necessitados, os que estão desempregados e passando fome. Também estou sabendo que tem um grupo agora, que também na nossa paróquia, que estão confeccionando algumas máscaras para serem distribuídos, porque o nosso governador, como se fala? O Ministério da Saúde agora decretou que todos nós devemos usar máscaras para nos proteger. Gente, se você souber que todos nós vamos pegar esse vírus, a gente, como que vai ser se todo mundo pegar na mesma hora, né? É igualzinho um padre mandou para mim uma mensagem que eu achei assim, muito interessante. Ele falou bem assim, imagina se numa casa de 10 pessoas só tem um banheiro. Se todo mundo der dor de barriga na mesma hora, como que vai fazer? Né? Se a pessoa não souber esperar um pouquinho, a outra esperar um pouquinho e tudo mais, todo mundo vai fazer na calça, vai fazer na roupa. Então é a mesma coisa. Os hospitais não têm leitos suficientes, não têm equipamento suficiente. Por isso é uma pandemia. Por isso nós vamos ter que ter esse cuidado. E a forma de se prevenir é ficando em casa. Não vamos fazer aglomerações. Vamos respeitar o isolamento social para rezar mais, para meditar mais a palavra de Deus, para rezar mais a Bíblia, para conviver mais e bem com a família, pensar mais naqueles que estão ao nosso redor, que a gente não pode almoçar junto, se confraternizar no dia do seu aniversário, em festas, em domingos, a gente possa reunir, então, pela fé no amor de Jesus Cristo. Que Deus, então, abençoe todos nós, a toda a nossa igreja, e faça ressuscitar em nós, na igreja, o Espírito Santo de Deus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces.